Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de ótica para o nono ano. Nessa parte, nós vamos entrar no tópico de ótica geométrica. E essa parte é importante porque ela faz o uso do princípio de propagação retilínea da luz e também da geometria para a gente conseguir fazer alguns cálculos que vai se permitir em alguns fenômenos que nós vamos observar. Um dos casos mais simples, que é o que a gente vai ver agora, é a questão de como que nós podemos calcular a altura de um determinado objeto, que seria um pouco mais complicado simplesmente medindo das formas convencionais, através de uma forma indireta, utilizando tanto a ótica quanto a geometria. Para isso, a gente vai lembrar que no princípio de propagação retilínea da luz, ele estipula que a luz, no meio homogêneo, se propaga em linha reta. Tá? Então, o que a gente tem é que a luz do Sol que chega até nós, ela vai estar se propagando em linha reta. Uma outra coisa que é importante lembrar é que, devido ao Sol estar muito afastado da Terra, a luz do Sol que chega na nossa superfície, numa região relativamente pequena, é um feixe de luz que é composto de vários raios de luz, e esses raios de luz, infinitos raios de luz, podem ser considerados todos paralelos. Isso é bastante importante, porque isso é um conceito em geometria importante que vai ser utilizado aqui. Então, se todos esses raios chegam em paralelo, que é no caso esse exemplo aqui que eu mostrei, você vai ter esses raios incidindo sobre os objetos. Obviamente, quando você tiver um objeto aqui que impede a passagem da luz, a gente vai ter essa barreira, o que vai formar uma sombra aqui na superfície do chão. Tá? E nessa situação em específica, eu tenho tanto uma torre, aqui com uma determinada altura, como uma determinada pessoa no mesmo momento, naquele mesmo horário. Isso é importante, a questão do horário, porque isso vai dizer também qual é a inclinação que o Sol está. E ela também está sendo banhada pela luz do Sol e ela também está projetando uma sombra, tá? Aqui representada pela distância dzinha. E aí o que a gente vai ter? Devido ao fato desses raios de luz serem paralelos, isso quer dizer que eles chegam com uma determinada inclinação no solo. E essa inclinação, que a gente vai dizer aqui que é um ângulo alfa, ele vai ser igual para todos os raios de luz. Então, se eu pegar exatamente o raio de luz que faz a silhueta da torre, ou seja, o raio de luz que determina o contorno da torre, o último raio de luz que consegue passar aqui bem no topo da torre, ou seja, no fim da sombra, a gente vai perceber que ele cai com uma determinada inclinação alfa. E aí a gente vai poder fazer esse desenho aqui, que se você perceber bem, é um triângulo retângulo. Se nós aplicarmos esse mesmo modelo para, no caso da sombra da pessoa, nós vamos ver também que se pegarmos o raio de luz que passa exatamente no topo da cabeça da pessoa, o último raio de luz antes de começar aqui a sombra, a gente também vai ter um triângulo retângulo bem menor, mas que ele é semelhante a esse triângulo. Isso vai nos dar uma relação bastante importante, porque nesse triângulo maior, nós temos uma relação entre a altura da torre e a sombra que ela projeta. Tá? Nós sabemos que o cateto oposto desse triângulo, que no caso é a altura da torre, dividido pela distância aqui, dzona, que no caso esse D maiúsculo, que no caso é a sombra da torre, a razão entre essas medidas vai dar exatamente o quê? A tangente de alfa. Só que se eu aplicar exatamente esse mesmo método para a sombra da pessoa e a altura da pessoa, nós também vamos ter nessa razão a tangente de alfa. Ou seja, se essa razão é igual a tangente de alfa e essa segunda razão também é igual a tangente de alfa, nós podemos concluir que essas duas razões são iguais, são proporcionais. Então, isso é bastante importante porque nós podemos fazer a altura de um determinado objeto dividido pela sombra dele, causado pela luz do Sol, num determinado horário, sempre vai ser igual à altura de outro objeto, também mais ou menos, obviamente, numa região próxima dele, mas também a razão entre a altura desse outro objeto pela sombra desse outro objeto. Essa relação é muito importante porque ela consegue resolver uma gama de problemas, como a gente vai ver agora. Bom, agora a gente vai analisar isso no nosso primeiro exemplo, que ele diz o seguinte: um determinado prédio de altura H projeta no chão uma sombra de 8 metros num determinado horário do dia. No mesmo momento, um homem de 1,80 m percebe que sua sombra mede cerca de 45 centímetros. Determine a altura do prédio. Então, esse aqui é um caso de como que nós podemos medir a altura de um prédio, sendo que isso é uma coisa, na prática, um pouco complicado de fazer com ferramentas do dia a dia, sendo que medir a sombra do prédio é relativamente mais fácil, assim como medir a sua sombra e a sua altura também é relativamente mais fácil do que medir a altura do prédio. E com essas três medidas, nós vamos conseguir inferir a altura do prédio utilizando a ótica geométrica.
Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar que a razão entre essa altura com essa sombra, o tamanho dessa sombra, vai ter que ser igual à razão entre a altura do homem com o tamanho da sombra dele. Então, colocando aqui, nós vamos ter H sobre 8 tem que ser igual, no caso, a altura do homem, a razão entre a altura do homem, que é 1,80, sobre a sombra do homem. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque essa sombra, ela está em centímetros, tá? Então, nós vamos ter que transformar isso aqui para 0,45 metros, tá? Porque a medida que, no caso do homem, está em metros, assim como a medida da distância da sombra. É sempre bom você tentar colocar todas as medidas na mesma unidade para que você garanta que a sua razão seja proporcional. Se nós utilizássemos uma outra unidade, nós teríamos uma proporção diferente, isso daria um valor errado. Nesse caso aqui, então, eu vou colocar 0,45. Então, nós vamos ter H sobre 8 é igual a razão entre 1,80 por 0,45 vai dar 4. Então, eu vou ter que H vai ser igual a 32 metros de altura. Ou seja, sem precisar escalar, sem precisar utilizar aparelhos muito complicados, você consegue descobrir a altura de um prédio. Consequentemente, você pode extrapolar isso para situações mais complexas. Você consegue medir a altura de objetos muito grandes, né, muito difíceis de medir, utilizando apenas esse conceito de sombra pela ótica geométrica, ok? Bom, agora a gente vai ver uma outra aplicação também da ótica geométrica, ou seja, tanto do princípio de propagação retilínea da luz junto com a geometria, e a gente vai ver através do ângulo visual. Toda vez que nós utilizamos a nossa visão, nós temos um amplo ângulo visual, ou seja, nós temos um amplo campo visual, nós temos uma gama de possibilidades, uma gama de direções para a qual nós conseguimos observar simultaneamente. Apesar de prestarmos atenção apenas em um ponto, nós conseguimos enxergar vários objetos num determinado campo de visão. Isso se deve ao fato de o nosso olho ter várias propriedades, tá? Ser feito, ter uma certa construção, ter um certo formato, uma utilização de lentes, uma coisa que a gente vai ver com calma depois. Mas, por enquanto, basta a gente se atentar ao fato de que a luz que vem dos objetos, que faz a gente enxergar esses objetos, ela vem se propagando em linha reta, ou seja, eu trouxe aqui um exemplo onde a gente tem uma determinada árvore. Você consegue ver essa árvore porque você observa os raios de luz, ou seja, chega até você os raios de luz, chega até o seu olho os raios de luz, desde o topo, por todos os raios de luz até a base da árvore. Tá? Obviamente você consegue enxergar mais, dependendo da posição que você tiver. Porém, aqui nessa situação que vai interessar exatamente o começo e o final da árvore, que é o que determina a visão desse objeto, né? A visão, no caso desse corpo, que é a árvore. E a gente vai utilizar uma outra situação que é bem possível, é bem simples de ser aplicado, de ser feito. É utilizar um objeto menor, muito mais próximo do seu olho, de forma que esse objeto consiga tampar a visão desse primeiro corpo. Ou seja, imagina aqui que ele tem um determinado objeto, um exemplo de uma caixa, ou uma caixinha de fósforo, ou um giz, ou algum objeto, de forma que a parte de cima desse objeto coincida com a parte de cima da árvore e a parte de baixo coincida também com a parte de baixo da árvore, de forma que ele tampe essa árvore. Ele não precisa cobrir completamente as laterais, mas principalmente o topo e a base da árvore. Se você conseguir colocar isso, você vai perceber que é relativamente mais simples você medir a distância que você está da árvore, tá? Assim como você saber a altura do objeto que você está utilizando para fazer esse experimento, também como a distância que você está desse objeto. Se você está a alguns centímetros, você consegue medir essa distância com uma relativa facilidade. E o que a gente vai observar é que se a gente está tampando se a gente está colocando esse objeto de forma que ele tampe o topo da árvore de forma bem próxima, ou seja, assim, bem no momento que você consegue tampar o topo da árvore e também a base da árvore simultaneamente, o raio de luz, o último raio de luz que passa aqui, que você consegue enxergar, vai ser bem ali do finalzinho do topo da árvore. E a mesma coisa vai acontecer aqui com a base da árvore. Isso vai fazer com que esses raios de luz incidam aqui, eles tenham um determinado ângulo.
E como esse objeto está perpendicular, ou seja, ele está perpendicular à reta que liga o seu olho até o meio da árvore, né, no caso, a gente vai ter essa construção de dois triângulos, tá? Dois triângulos aqui que você pode perceber que é feito com a base, que no caso seria a altura dessa árvore, traçando uma linha reta aqui, assim como a altura dessa caixinha. Então, nós vamos ter dois triângulos, do qual, nesse caso aqui, esse ângulo é igual para os dois, tá? Isso vai fazer com que esses triângulos sejam semelhantes através daquele ângulo. E, mais uma vez, a gente vai poder ver uma relação geométrica para nos ajudar a medir, no caso, essa altura da árvore. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai lembrar que a razão entre essa altura com essa distância vai ser semelhante à razão entre essa altura com essa distância. Então, a gente vai mais uma vez fazer essa igualdade. Mais uma vez, a gente vai ter essa utilização aqui da altura do objeto maior pela distância do objeto maior, mas agora a gente não está falando da sombra, mas sim da distância do objeto até o ponto de observação, ou no caso o observador, vai ser igual à razão entre a altura do objeto que esse observador utilizou, que um objeto que estivesse na frente dele, pela distância que ele está também do observador. Tá? Então, vai ter mais uma forma de aplicar, através agora do ângulo de visão, e a gente também vai conseguir medir de forma indireta o tamanho de certos corpos, utilizando ferramentas mais simples, mais palpáveis para você aplicar no seu dia a dia, ok? Bom, nesse exemplo aqui nós temos que uma mulher observa uma montanha situada a uma distância de 800 metros. Ela então percebe que colocando uma caneta a 40 centímetros do seu olho, consegue obstruir a visão da montanha por completo. Ela consegue obstruir a visão da montanha por completo fazendo esse experimento que nós já falamos, de você colocar o objeto na direção do corpo que você está tentando observar, de forma que ele tampe esse corpo. Se esta caneta mede 10 centímetros, qual é a altura da montanha? Aí aqui eu fiz um esquema, sendo que esse esquema aqui está completamente fora de proporção, né? Nós temos medidas aqui de 40 centímetros, sendo que a medida da distância do observador até a montanha é de 800 metros. A gente fez isso aqui completamente fora de proporção, mas basicamente para a gente conseguir enxergar esses triângulos que são semelhantes. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquela razão, que a altura da montanha, pela distância que a montanha está, no caso do observador, vai ter que ser igual à razão entre a altura do objeto, aqui no caso da caneta, que é 10 centímetros, que mais uma vez eu vou passar esse parâmetro. Então, no caso aqui eu vou ter 0,1, divididos no caso, pela distância da caneta até o observador, que é 40 centímetros, e eu também vou passar para metro. Tá? Essa razão aqui, ela vai dar 1/4. Então, nós vamos concluir que a altura vai ser dada por 800 sobre 4. Então, nós vamos ter que a altura vai ser igual a 200 metros. Essa é a altura da montanha, que você consegue inferir através de outros objetos, de outras medidas um pouco mais palpáveis, ok? Bom, essa aplicação desse método através da ótica geométrica ela é bastante importante porque ela permite a gente medir com precisão vários corpos que estão muito distantes ou que a medida deles seria um pouco mais complicadas. Isso se aplica em várias áreas de engenharia, várias áreas da ciência. Uma delas bem notável é, por exemplo, a gente conseguir medir o raio de algo, por exemplo, da Lua. Através de utilização de ótica geométrica, já sabendo a distância entre a Terra e a Lua, que são medidas encontradas através de outros experimentos, nós conseguimos medir o raio da Lua, nós conseguimos medir o raio do Sol, a gente consegue medir o raio de outros planetas utilizando noções simples de geometria, que no caso aqui é relação métrica nos triângulos, as semelhanças de triângulos, e ótica geométrica, que no caso é o conceito do princípio de propagação retilínea da luz. Então, isso é bastante importante, bastante aplicável, é muito fácil de você encontrar esse fenômeno e também de encontrar exercícios que você possa resolver utilizando essa regra, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.